Já voltamos. A gente começa aqui mandando os parabéns para o nosso pauteiro do Departamento de Esportes, Miguel Pereira. Cadê o Miguel? Cadê o Miguel hoje? Tchan! Miguel, apareça, Miguel! Aê! Nosso querido Miguelzinho começou aqui estagiário. Não sabia não. 2 anos de estagiário e agora está trabalhando aqui com a gente. Casper Libero, aí ó, pessoal, estudou com a gente jornalismo, se formou no final do ano passado, tirou 10 no TCC, porque tem que ser assim. Que legal. Aqui tem que tirar 10 no TCC, senão, Miller, eu fico brava. Bom, lindo, beijo, Mi, você é muito especial, um menino excelente e sua mãe tem que ter orgulho de ter um filho tão querido, tão dedicado, responsável como você, viu? Palmeiras assumiu a vice-liderança do Brasileirão com a vitória de ontem sobre o Juventude. O Alexandre Silvestre esteve por lá e conta tudo pra gente. Pode rodar? Acho que a equipe cria muito, né? O Abel sempre fala isso, é converter em gols aquilo que a gente cria, que é dar mais tranquilidade no jogo, dá às vezes até para tirar um outro jogador para já poupar para o próximo jogo, porque são muitos jogos. Cabe para nós é poder ajudá-lo, é poder apoiá-lo, principalmente nesse momento de volta de lesão. Foram 10 meses aí quase sem jogar, então é muito duro. Acho que o mais importante é isso, é ele se reencontrar como atleta, né, de alto nível, de alto desempenho, como ele sempre foi. É importantíssimo o Dudu hoje ter entrado, é importantíssimo ele perder o medo, é importantíssimo e nós vamos, sempre que for possível, que ele faça uma sequência de jogos, entrar 15, 20 minutos para que ele realmente consiga voltar à forma dele, mas não posso não deixar de dizer que o Dudu vai entrar com o comboio, já está em andamento, não sei como é que vocês chamam aqui, não é? E ele agora tem que se fazer à vida e tem que apanhar o comboio. Palmeiras nota 10? Palmeiras tem sido nota 10 agora, né? 5 vitórias seguidas, a melhor sequência de 2024. E não só ganhando, né? Porque às vezes tem aquela coisa do time ganhar, mas ganhar as duras penas, com muita dificuldade. Não, o Palmeiras tem ganho e tem jogado bola. Voltou a jogar futebol, com triangulações, com posicionamento legal, jogadores mais inspirados. A única coisa que está faltando, Xará, para que o Palmeiras fique ainda melhor, é aproveitar mais as oportunidades criadas. O Palmeiras cria muita chance de gol e perde muito gol. Numa dessas, num jogo mais complicado, esse tipo de situação pode fazer falta no fim. Sem dúvida nenhuma, Xará. O Palmeiras sobrou em campo contra um fraco Juventude, né? Bem verdade. Né? Mas o Palmeiras não tomou conhecimento, prevaleceu ao tempo todo, criou inúmeras oportunidades, como você bem disse. Se fosse um placar de goleada, teria sido um placar normal. O que eu fico feliz é que o Palmeiras voltou a ter uma regularidade no campeonato, nas partidas. Isso é muito bom para o Palmeiras, para o Abel, para a torcida, né? E, como eu disse, Xará, já é vice-líder, um ponto atrás do Flamengo, né? O Flamengo também está sobrando no campeonato. E tem um timaço, né? Exatamente. E a tônica dessa temporada, Michele, do segundo semestre, vai ser essa. Palmeiras e Flamengo têm 3 competições importantíssimas, né? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Aí um vai trocar com o outro. Ó, você fica com a Libertadores, eu fico com a Copa do Brasil, eu fico com o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque as duas equipes são em potencial as favoritas para vencer essas 3 competições. Claro, nem sempre, né, a Copa do Brasil vence o melhor. Mas Campeonato Brasileiro e Libertadores, Palmeiras e Flamengo estão muito na frente. Com certeza. É outro futebol. E eu fiquei feliz também, Michele, com a volta do Dudu. Né? Ele precisa readquirir o ritmo de jogo e só jogando, né? Jogou, 20, 15 minutos. E acho que o Palmeiras queria ver isso, né? Poxa, ele é ídolo da torcida. A torcida ovacionou o seu nome, né? Gritando o seu nome, né, Xará? Então acho que isso é positivo para todo mundo, não é só para o Dudu, não. Para todo mundo, para o time, para o Abel, para a torcida. Porque ele é o único hoje, depois do Marcos, né, Xará? Sem dúvida. Depois do Marcos, hoje, atualmente, Dudu é o maior ídolo da torcida. Claro, ele é o símbolo da reconstrução do Palmeiras. Né? Como ele chegou em 2015, são 9 anos de lá para cá, o Dudu é o cara, não é à toa que ele já conquistou 12 títulos pelo Palmeiras, igualando a marca do Ademir da Guia, que até então era o maior campeão da história do Palmeiras. Então, ele e o Ademir da Guia são os jogadores com mais títulos pelo clube. E ele tem tudo para passar o Ademir nesse ano mesmo. Se o Palmeiras for campeão de alguma coisa, acabou, já né? passa o Ademir. Isso aí.
Muito bom. E a gente segue falando de Palmeiras aqui, agora ao vivo com o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. O Abel deu um recado ontem sobre as saídas de jogadores, é isso? Boa noite, Michele. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, aquele abraço. Abel Ferreira apelou para a titia Leila. Foi quase um apelo, implorando, em tom de brincadeira, com um fundão de verdade. Essa é que é a verdade. Porque recentemente ele perdeu o Hendrick, que já ia embora mesmo e foi. O Luiz Guilherme, que também foi e não volta mais. O Estevão, que vai só no ano que vem, após o Mundial de Clubes, já está acertado tudo com o Chelsea, né? E aí o Abel Ferreira aproveitou para falar um pouquinho desse tema. A janela está chegando, sei não, Abel, eu acho que vai sair mais gente, mas não custa tentar e apelar para a titia Leila. E falamos só desses três, mas já disse aqui publicamente que foram vários os jogadores que foram, e ainda são, só que eu não posso, já ficámos sem tantos jogadores que se nós formos a atender a todas as ofertas que nos chegam, eu vou começar a jogar eu e os meus adjuntos, mais na baliza vai o Rogério, fazer eu vou para centroavante porque eu estou bem, eu vou meter o André ali na direita, o Castanheira joga na esquerda, que ele é canhoto, a zaga mete o Martinho e o João, que são altos. Pá, depois na frente arranjo outros, mas eu entendo os jogadores, entendo os agentes dos jogadores, mas acho que já chega, para este ano já chega. Bom, o Abel Ferreira escalou o time da comissão técnica. Nos bons e velhos tempos, nós da imprensa, os setoristas, jogávamos um futebol de final de ano sempre nos CTs dos clubes, né, contra os membros das comissões técnicas. Mas assim, falando sério, Michele, amigos, amigas, o Palmeiras pode perder ainda mais gente. Tem jogador de ponta aí, titular, sendo sondado por clube do futebol árabe. O Piquerez parece que tem uma proposta legal da Juventus da Itália, né? Agora estão chegando reforços. Palmeiras de olho no mercado e 3 vão chegar. O Felipe Anderson da Lazio será jogador do Palmeiras a partir do próximo mês. Tem o Maurício, meia atacante do Internacional, que se não acertou tá para acertar, e esse garoto Jai, que é o lateral direito do São Lourenço, de apenas 20 anos, que encantou o Abel Ferreira na fase de grupos desta Libertadores da América. Mas eu não ficaria surpreso se o Palmeiras trouxesse mais algum reforço e se também, ao mesmo tempo, perdesse novas peças. Nossa, será que vai perder mais peças o Palmeiras, gente? E principalmente no momento em que há um mês da abertura da janela, o Palmeiras volta a jogar o fino da bola. Bonito, né? Aí desperta mais ainda o interesse dos grandes clubes, das potências europeias principalmente, do mercado árabe também, que tem muito dinheiro e está levando jogadores importantes. Então o Palmeiras realmente precisa ficar de olho. O Silver falou aí, né, do Piquerez podendo ir para a Juventus da Itália. O Rafael Veiga, querendo ou não, até outro dia estava na seleção brasileira, viveu um mau momento, mas voltou a jogar bola. De repente pode despertar interesse também em algum grande clube, por que não? E eu não sei se o Rafael Veiga recebeu uma grande proposta, se ele não vai sair. Talvez seja a última oportunidade dele aí de poder fazer realmente um grande contrato na Europa, embora ele tenha um ótimo contrato no Palmeiras. É um risco que se corre quando você está em evidência, quando você tem um time que vem papando títulos todo ano, né, Xará? Sem dúvida nenhuma. Michele, esse caminho é inevitável, né? Não dá para competir com o futebol internacional. Acho que o que mais está ameaçado para sair mesmo é o Piquerez, né? Até porque ele está na seleção, Copa América, aquela coisa toda, né? Ele acabou não indo, né? Ele acabou não indo na última não hora, tá, ele foi né? na pré-lista, mas na lista na definitiva última, ele não foi. Exatamente, foi o Vinha. Foi. Fez um gol ontem até. Então acho que o Piquerez pode ser que saia, mas acredito que a maior parte do grupo, Michele, vai ficar para a temporada de segundo semestre. Beleza. E o Corinthians, gente? O Corinthians escapou nos acréscimos de mais uma derrota no Brasileirão, mas o pontinho conquistado em Curitiba ainda não foi suficiente para tirar o Timão da zona de rebaixamento. Dá uma olhada no jogo. Não sou um novato que chegou aqui ao futebol brasileiro, nem cheguei aqui de paraquedas aqui ao Corinthians, portanto já tenho um trajeto e um caminho, sei como é que as coisas funcionam. Felizmente não me tem tocado muito, mas
Eu só controlo aquilo que é a minha competência técnica. Mas eu também quero viver o Corinthians quando houver estabilidade. Portanto, eu não estou aqui para andar aqui a roer o osso e vir aqui outro e comer o filé. Portanto, isso aí já é mais fácil. Portanto, eu já disse isto mais do que uma vez. Eu tenho sido muito mais do que um treinador aqui dentro do clube. Portanto, e nessa perspectiva, eu orgulho muito do meu percurso. Sei que vamos atingir os nossos objetivos. E faltam ainda 5 meses para a temporada terminar e há muita felicidade aí por vir. O que vocês acharam desse empate do Corinthians? O que isso representa? Quer dizer, além de continuar lá na zona de rebaixamento, né? Xará, o Corinthians ainda conseguiu esse gol nos acréscimos, que deu uma sobrevida para o treinador, a primeira coisa, né? Porque já diziam que se o Corinthians perdesse esse jogo de novo, o Tonhão da Fiel não ia aguentar a pressão, iria cair. Então, um empate nos acréscimos, jogando contra um Atlético Paranaense lá dentro da Arena da Baixada, onde é muito difícil alguém ir lá e crescer e ganhar um jogo. Então, acaba sendo um bom resultado pelas circunstâncias. Mas em termos de tabela, em termos de matemática, um ponto não quis dizer muita coisa, porque manteve o Corinthians na zona da degola. E o Corinthians vai ter que fazer ainda muita coisa, vai ser um trabalho árduo para o Antônio Oliveira tirar o Corinthians dessa zona do rebaixamento, porque não é só que não está ganhando, está jogando mal, Xará. Exatamente. Na verdade, o Corinthians achou um gol ontem, né? Na cobrança de falta do Garro e, consequentemente, o Kaká fez de peito. O Atlético Paranaense vacilou, poderia ter fechado a partida, já matado a partida no primeiro tempo, né? Teve inúmeras oportunidades de gols e não conseguiu convertê-las em gols. Tanto é que o Cuca pediu demissão. Então, acredito que a situação do Corinthians está muito ruim, porque em termos de futebol, o time não está jogando bem, até porque tem um time limitado, é bem verdade. Então, acredito que o Corinthians, Michele, como todo mundo sabe, e é bem verdade, vai sofrer demais nesse campeonato, até porque sem jogadores bons é difícil você conseguir sair de um momento difícil. E não dá para ter uma perspectiva de melhora. Aí que tá. Né? Esse é o problema. Você não fala assim, vai ter a janela, mas não tem dinheiro para contratar. E muita gente fala assim, não, mas o Corinthians não vai cair porque tem outros times ruins também no campeonato. Só que aqueles times que a gente fala que são ruins, começaram a ganhar os jogos. Pontuando. O Atlético Goianiense, o Vitória, o Cuiabá, cada um deles passou um pouquinho na lanterna. Já tá todo mundo fora da zona do rebaixamento. O Corinthians está lá, firme e forte. É isso aí. Umas 3 vitórias que esses aí dão, já vai ser uma... Se você olhar assim, Grêmio, Fluminense e Corinthians, os 3 estão lá embaixo. Os 3. Zona de rebaixamento. Sim. Fluminense é o último colocado. Tecnicamente, Fluminense e Grêmio tem muito mais time que o Corinthians. Tem. E acho que o Grêmio ainda tem jogo tem 2 jogos a menos. Então, aí. Tiago Salazar está no Parque São Jorge para falar mais um pouquinho de Corinthians. Boa noite, Salazar. Acabou mesmo a passagem do Carlos Miguel pelo Timão? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Assim, Michele, dá para a gente falar que o Carlos Miguel não deve, eu sempre gosto de usar o deve, né, falar na condicional, porque vai saber, futebol, acontece cada coisa, mas enfim, Carlos Miguel não deve mais vestir a camisa do Corinthians. O Antônio Oliveira deu ali, né, uma espinafrada dele na coletiva de ontem, e eu tenho mais detalhes sobre esse assunto, mas vamos começar então ouvindo o Antônio Oliveira. Para quem não viu, para quem não ouviu, vamos ouvir então o técnico do Corinthians falando do Carlos Miguel. Não, o Carlos Miguel não joga mais no Corinthians, portanto, e nessa perspectiva falo como líder deste grupo, portanto, e já o disse e já falei antes na entrevista rápida no pré-jogo, de que só está aqui no clube quem quer, quem o faz de uma forma apaixonada e quem é comprometida, porque isto não é um clube qualquer. E muitos que hoje tomam essa posição deviam perceber o sonho de muita gente poder representar um dos maiores clubes do mundo. Portanto, nessa perspectiva, digo-lhe já que incomoda-me e as atitudes serão tomadas e o Carlos Miguel não jogará mais pelo Corinthians. Já disse, fui muito perentório, só joga aqui quem quer. Olha, até me esqueci de outro elemento, que o Fausto Vera também está nessa lista desse naipe de jogadores que eu falei, que desde o meu caminho hoje não são opção, por uma razão ou por outra, não são opção.
Bom, a situação do Carlos Miguel é a seguinte. No dia 6 de junho, nós informamos no site do Gazeta Esportiva, à noite, finalzinho da noite, de que o Carlos Miguel havia comunicado a diretoria do Corinthians. Dia 6 de junho, ele comunicou à diretoria do Corinthians que iria sair, tinha aceitado a proposta do Nottingham Forest. O Corinthians optou por continuar usando o Carlos Miguel até que ele saísse, né? A multa fosse depositada, abre a janela, ele vai embora e o Corinthians decidiu que ia continuar usando ele mesmo assim. Dividiu opiniões, mas essa foi uma decisão da diretoria e da comissão técnica. O problema é que para esse jogo em Curitiba, o Carlos Miguel treinou bem e depois disse que estava com uma dorzinha no tornozelo, preferiu não viajar. E aí foi isso que irritou o Antônio Oliveira, que estava ali defendendo o Carlos Miguel, e aí a partir de ontem parou de defender o Carlos Miguel e ainda falou do Fausto Vera, que é outra informação que a gente já vinha trazendo aqui. O Fausto Vera quer sair do Corinthians, tem intenção em ser negociado, não pode mais jogar. Se ele jogar, ele vai fazer o 7º jogo. Então, para não fazer o 7º jogo e ficar impossibilitado de se transferir, por exemplo, para o Atlético Mineiro, o Corinthians vai esperar essa janela aí fechar para ver se consegue negociar o Fausto Vera. Fora isso, o Corinthians segue no mercado. Tentou o volante Wallace, que estava na Udinese da Itália, mas o Wallace preferiu aceitar a proposta do Cruzeiro. O Corinthians tentou o Lucas Evangelista, meia do Red Bull Bragantino, mas ele fez o 7º jogo lá e preferiu ficar no Red Bull Bragantino. O Corinthians ainda sonda o Facundo Pelistri, que é um uruguaio de 22 anos que está lá no Granada da Espanha. Tentou o goleiro Santos, reserva do Fortaleza, mas o Fortaleza brecou qualquer negociação. Enfim, é um Corinthians que prometeu aí, pelas palavras do presidente Augusto Melo, 4 reforços de peso para essa janela, mas por enquanto está difícil. E no gol vai ser Donelli e mais um aí, quem chegar, né? Mais um a ver quem vai chegar, porque o Corinthians está no mercado. O Carlos Miguel não joga mais, espera só cair a multa de 4 milhões de dólares e se transferir lá para a Inglaterra, Michele. Pois é, né? Não joga mais pelo Corinthians e a gente já sabia que isso ia acontecer. Que confusão que tá o Corinthians, gente. É por isso que quando a gente fala que não há perspectiva de melhora, mas a coisa tá ruim e ela tá piorando. Então a coisa ficou ruim sem o Cássio e ela piora, porque ela agora perde o Carlos Miguel. E agora não tem goleiro para vir. Quem vai vir? É uma coisa louca isso tudo que está acontecendo no Corinthians. Menos mal para o Corinthians que o Donelli jogou muito bem os 2 últimos jogos. Foi um dos melhores em campo, se não foi o melhor. E é um menino aí de acho que 22 anos, sei lá quantos anos tem o Donelli, acho que é isso. E que ninguém estava acreditando, né? Acho que se ele não tivesse um emocional forte, ele poderia até ter se abatido num momento como esse, em que um goleiro que era o titular, mas estava fazendo questão de falar para todo mundo que queria ir embora do clube, e o técnico ainda insistia com esse cara, só agora que o treinador mudou a sua conduta, porque antes ele apoiava o Carlos Miguel mesmo, com todo mundo sabendo que ele queria ir embora, e o Donelli ia se sentir como, pô, sou o step do step do step, né? Eu sou um step furado no porta-mala desse carro aqui. Então, terceira agora... opção. De repente a terceira opção virou a primeira. Eu nunca vi isso tão rapidamente acontecer. E aí, Miller? Michele, o Corinthians, tá indo bem, o Corinthians vai ter que recorrer aos empresários, né? Essa é a alternativa. Haja visto o Mateuzinho, né? Isso foi declarado pelo presidente que pegou o dinheiro do empresário para comprar o Mateuzinho. Então, esses reforços de peso que precisa mesmo, né? Ele tem vários empresários que o Corinthians deve, faz uma composição com eles, e esses empresários têm bons jogadores, sim. Tem que ver se esses bons jogadores querem vir para o Corinthians. Né? Então, mas quem vai querer? Esse é o maior problema do momento. E outra, não adianta contratar jogador novo. Na situação que está o Corinthians, jogador jovem não aguenta o rojão. Tem que ser cara tarimbado. Mas esse tarimbado, esse é o problema. Eles não querem vir. E custam caro, né? Custa muito, com certeza, custa muito caro. Tem que ser medalhão para aguentar o tranco de tirar o time da situação que está, né? O presidente Augusto Melo se colocou um peso nas costas muito sério para o mês que vem, quando ele promete de cara com a torcida ali uniformizada com a Gaviões da Fiel. Vou trazer 4 jogadores titulares, vou trazer 4 reforços de peso nessa janela. Se ele não trouxer, ele vai ser mentiroso. E qual a perspectiva que a gente tem, vendo o mercado e até as negativas desses jogadores que o Corinthians está tentando, quem que vai querer jogar no Corinthians hoje? Os jogadores se falam, os bastidores da bola... Sem proposta o Corinthians vai fazer. Proposta todo mundo faz. Gente, mas sabe o que eu acho, Alex? Eles falar é fácil, né?
o Corinthians vai estar ali, como é que é? De igual para igual com o Flamengo. Não falaram isso? Acabou a farra, né? Acabou a farra. É isso, acabou a farra, tô vendo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Corinthians, tá? E a gente faz uma oração também na hora que a gente começar. Hoje a gente tem Seleção Brasileira em campo pela primeira rodada da Copa América. Quem traz pra gente as novidades da equipe de Dorival Júnior é a Marina Buffon. Boa noite, Ma. O Endrick começa no banco hoje? Começa no banco sim, viu, Mi? Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva nesta segunda-feira. Para quem está desligado aí, seleção joga hoje, estreia na Copa América daqui a pouquinho às 10 da noite contra a Costa Rica, lá no SoFi Stadium em Los Angeles, um estádio super, hiper, mega moderno aí, que custou muito dinheiro e vai receber jogos aí da Copa do Mundo. Enfim, o Brasil vai ter essa super estreia, não só o Brasil, como também o Dorival Júnior, porque vai ser sua primeira competição oficial em frente à seleção brasileira. Assim como ele, o Endrick também, mas saindo do banco de reservas, tá? Ontem o Dorival deu uma coletiva de imprensa e falou um pouquinho sobre a escalação. Não deve mexer ali no trio de ataque, deve manter os mesmos de sempre, mas indicou duas mudanças. Éder Militão e o Guilherme Arana devem ser titulares, disse que serão titulares hoje então, nesse jogo contra a Costa Rica. Então vamos colocar na tela uma provável escalação do Brasil. Olha só, Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana, o João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Então essa deve ser a escalação do Brasil para enfrentar a Costa Rica em busca do seu 10º caneco. A Copa América começou na quinta-feira, a Argentina, atual campeã, venceu o Canadá por 2-0 e o Brasil fecha essa primeira rodada nesta segunda-feira. Tá certo? O Endrick começa no banco, lembrando que nos últimos amistosos ele fez aí gols contra a Espanha, contra a Inglaterra, contra o México. Deve ser uma arma do segundo tempo aí para o Dorival Júnior, que disse que temos que ter paciência com o menino, ex-Palmeiras, agora Real Madrid. Beleza, Ma. Brigadão aí pelas informações. O que vocês esperam da Copa América, da nossa seleção? O que vocês... Dá para ter uma boa perspectiva com essa equipe? E aí, Xará? Olha, Michele, Copa das Confederações, amistoso e Copa América, não me engana, essas competições para mim não querem dizer nada, né? Até porque o torcedor brasileiro quer saber de Copa do Mundo. E Copa do Mundo a gente deixou de ser favorito há muito tempo. Agora, é claro que o Endrick tem que entrar no lugar do Rafinha, né? O Rafinha é um jogador que já não inspira muita confiança para o time e para ele mesmo. Então acho que Endrick ali no lugar do Rafinha seria um bom ataque com o Rodrigo e o Vinícius Júnior, né? O João Gomes, para mim, titular absoluto, muito bom jogador, já no Flamengo já era assim. Então acredito que essas mudanças que o Dorival tem feito, o Paquetá para mim não é um meia, ele é um segundo volante, né? Agora é claro que na prática é totalmente diferente. Lembrando que nesta Copa América, além de Brasil e Argentina, o Uruguai vem muito forte, né? Porque venceu muito bem no jogo passado, muito bem por sinal. Bielsa renovou a seleção rejuvenescida, mas com muita qualidade. Legal, Miller. Tá otimista? Assim, otimista, acho que seria muita pachequice da minha parte. Eu torço muito para a seleção brasileira, eu não compactuo com aquelas pessoas que falam que não gostam da seleção, que até torcem contra, eu não gosto disso. Eu sou brasileiro, eu amo o meu país, amo minha seleção, torço para o Brasil, quero que o Brasil ganhe todas, mas daí a gente achar que as coisas já estão certas, já estão encaixadas, tem uma distância muito grande, porque o Dorival Júnior está começando um trabalho, né? Ele chegou alguns meses à frente da seleção e teve muito poucas oportunidades para colocar em prática tudo o que ele pensa de futebol e na própria seleção. Temos que esperar um pouquinho e torcer. Isso mesmo. Segunda-feira é dia de agenda no Gazeta Esportiva. Vamos ver alguns dos principais jogos? Olha só, hoje, 10 da noite, o Brasil estreia então na Copa América contra a Costa Rica, tá? Amanhã tem Mirassol e Santos pela Série B. Já na quarta, pelo Brasileirão, o Corinthians pega o Cuiabá 8 da noite e o Palmeiras visita o Fortaleza às 9h30. Na quinta-feira, São Paulo enfrenta o Criciúma. E sexta tem 2 jogos do Paulistão feminino. São Paulo contra o Corinthians e Marília contra o Palmeiras, tá? O feminino.
Além disso, tem Brasil e Paraguai pela Copa América também na sexta-feira. Agora, domingo, o São Paulo pega o Bahia, 4 da tarde, pelo Brasileirão. E aí você confere tudo desse jogo no Mesa Redonda e, claro, dos outros jogos também. José Paz está prontinho para conversar com a gente sobre o São Paulo. Boa noite, Zé. Os números do Tricolor nos últimos 4 jogos já agora tá preocupante a situação, né, Zé? Pois é, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo aí que vai acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Exatamente, né? O professor Luiz Ubeldia vinha numa boa sequência aí à frente do São Paulo. Foram 12 jogos sem saber o que era perder, foram 8 vitórias, 4 empates, mas as últimas 4 partidas aí não foram legais para o São Paulo não, né? O Tricolor fez 4 jogos nos últimos 10 dias. Vamos colocar aí para vocês então uma tela que a gente preparou para a galera que está assistindo ao Gazeta Esportiva, porque nesses 4 jogos o São Paulo só fez 2 pontinhos, né? Os 2 empates lá com o Internacional 0-0, jogo que aconteceu em Criciúma, e também o 2-2 com o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Depois perde para o Vasco, perde para o Cuiabá primeiro e depois para o Vasco, então só 2 pontinhos. Fez 3 gols, 2 contra o Corinthians e 1 contra o Vasco, somou 7 gols contra, né? Tomou 7 gols aí, essa goleada cachapante para o Vasco por 4-1, fez esse número subir muito. E aí o São Paulo também só teve uma chance clara de gol por jogo, criou muito pouco nessas últimas partidas, o São Paulo nessas últimas 4 partidas. Então a gente vai escutar aí o professor Luiz Ubeldia falando exatamente sobre essa queda de rendimento do São Paulo nos últimos jogos. Vamos conferir. Posiblemente la diferencia sea un poco anímica, sea táctica y todo es solucionable, así que hoy ya te digo, nos pusimos rápidamente arriba en el marcador, lo mismo nos pasó con Corinthians, después tengo siempre la sensación de que podríamos manejar mejor los tiempos, no lo estamos haciendo y bueno, eso es una tarea mía para con el equipo. Nos anotan 2 goles, uno sobre el final del primer tiempo. Son cosas que, bueno, que si suceden ahora tenemos que corregirlas para seguir creciendo como equipo. Después de un 4-1 no es suficiente lo que estoy diciendo, ¿no? Obviamente, pero nosotros tenemos que corregir y crecer como equipo para que esto no suceda como está sucediendo. Tá aí a palavra do Zubeldia aqui no Gazeta Esportiva. Eu vou pedir para Márcio Luiz Gabriel mostrar para vocês. Alguns torcedores do São Paulo vieram aqui hoje à porta do CT. Nada de protesto não, viu, Michele? Tentaram aí uma fotinho com alguém, o Galo passou ainda há pouco, falou com a rapaziada. O treino aconteceu agora no período da tarde. O São Paulo folgou ontem, treinou hoje, já se preparando para o duelo da próxima quinta-feira contra o Criciúma. Jogo importante contra um time que também está lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro, mas que vai ganhando contornos de pressão aí para cima do Zubeldia. A gente não está falando em crise aqui no São Paulo, é bem verdade, mas um momento de turbulência vai precisar corrigir essa rota aí o Tricolor, e daqui a pouquinho na minha segunda entrada eu volto para falar um pouquinho mais de Zubeldia, porque muita coisa tem pipocado aí nas redes sociais, demissão. Eu vou explicar tudo para vocês daqui a pouquinho, ainda nessa edição do Gazeta Esportiva, tá bom, Michele? Agora eu devolvo para vocês aí. Bom, falando um pouquinho do São Paulo, hein? Bom, vou começar pelo Miller. Sim. Paulo, pelo Miller, o Tetra. Diga, O que está acontecendo com essa... É para preocupar? É para acender algum alerta? Michele, um abraço pro Luizão da comunidade, que não perde um Gazeta Esportiva. Quando o Zubeldia chegou no São Paulo, eu disse pro Garrafa, Xará, disse assim, eu quero ver... Quando eu jogava, Michele, eu percebia quando o treinador era bom, no momento de dificuldade. Aí eu via se ele era bom ou não. Ah, entendi. No momento de tá tudo bem, vencendo, você vai embora. Piloto automático, né? E às vezes os problemas, né, se acobertam, né, pelas vitórias, tá, do momento. No momento de dificuldade, agora sim, contra esses 2 jogos em casa, contra Criciúma e Bahia, que é o terceiro colocado do campeonato, que é muito difícil, eu quero ver o que ele vai fazer. Porque os 2 jogos seguidos ele escalou o Galopo, que pra mim não pode jogar no São Paulo. Jogando fraco demais, não tem condição de jogar no São Paulo. Ele tá sem ritmo de jogo nenhum, né? E claro, o São Paulo sente falta do Pablo Maia? Sente. Sentiu falta do Alisson? Sentiu. Mas não justifica se levar de 4-0 de uma equipe ruim como a do Vasco.
O Vasco, o treinador da base, 4-1, né? o treinador da base colocou garotada. O Estrela, que é um bom jogador, ele arrebentou com o jogo. Não O esperava, Adson, né? Adson, conhecido nosso aqui do Corinthians, fez uma grande partida. Quer dizer, 2 jogadores mataram o time do São Paulo todo. O Lucas não pegou na bola, porque o Vasco realmente entrou numa determinação muito grande. Então agora, quinta-feira, contra o Cristiúma, estarei lá. Eu quero ver o que o Mr. Zubeldia vai fazer nesse momento de dificuldade. Será que ele vai, né? Ele tem que escalar o time melhor. Ele assumiu a responsabilidade, assumiu. Já que ele assumiu, então agora eu quero ver qual será o seu acerto para quinta-feira. Meio caminho andado, né? A primeira parte foi assumir a responsabilidade. A segunda parte é corrigir os erros que fizeram com que ele assumisse essa responsabilidade. Sim. Então ele tem que pegar o elenco que ele conhece melhor do que as pessoas que não acompanham o dia a dia dos treinos. Sim. Porque o Galopo, por exemplo, está sendo criticado, mas também ele está sendo colocado numa posição que ele nunca foi acostumado a jogar. Claro que o jogador tem que dar o seu jeito também, né? Para aproveitar as oportunidades. Sim. Um cara que não joga muito tem a chance, tem que abraçar aquela oportunidade. Mas Xará, desculpa, eu discordo um pouco dessa tese, sabe por quê? Por quê? Porque ele joga de frente. Ele não joga de costas. É que tem uma função de marcação maior, né? Quanto a mais segundo volante. Mas veja bem, no jogo mamão com açúcar contra o Cuiabá não marcou homem a homem. O Galopo jogou, eu estava no jogo, Michel, tempo inteiro, Xará. O Galopo jogou livre e de frente. E então, não jogou nada. O Alex Miller vai me explicar também um pouquinho o que ele acha que está acontecendo para essa queda no rendimento do São Paulo. Antes o José Paz não foi embora, ele volta só para fechar o noticiário do Tricolor, certo, Zé? Pois é, Michele, hoje nas redes sociais, muita gente dizendo, poxa, o Zubeldia cai, não cai, gente, de jeito nenhum, informação que eu tenho, chance zero do Luiz Zubeldia ser demitido do São Paulo nesse momento. É bem verdade, o presidente Casares está lá nos Estados Unidos com a seleção brasileira, né, para a Copa América, é o chefe da delegação da CBF, mas está super conectado aqui com o departamento de futebol, sempre fazendo reuniões, acompanhando tudo. Chance zero, são 2 derrotas aí contra 2 times que estão na parte de baixo da tabela do Brasileirão, mas calma, muita calma nessa hora. Aí vem a informação de que, poxa, tem jogadores descontentes com o jeito do Zubeldia. Minha apuração, também isso não é verdade. Zubeldia, ele tem um jeitão intenso mesmo, ele é assim à beira do gramado, ele participa do aquecimento com os jogadores, tem um jeitão de comandar de maneira intensa os treinamentos aqui no CCT da Barra Funda, mas não tem nada de descontentamento de jogador com o Zubeldia nesse momento, por isso ele segue com tranquilidade o seu trabalho à frente do São Paulo. Claro, vai precisar corrigir a rota aí, porque vem de 4 resultados sem vitória, 2 derrotas, repito, contra times que estão lá embaixo, mas isso super normal, vai ser feito no dia a dia aqui do São Paulo. O São Paulo, que na mão do Zubeldia, o Zubeldia está tendo um pouquinho de dificuldade para encontrar esse ataque, né, do Tricolor. Então vamos colocar aí, primeiro a tela de como que foi do meio para frente contra o Vasco. Então teve o Luiz Gustavo ali na cabeça da área, vocês comentavam aí, né, Galopo de um lado, teve o Lucas mais pelo meio, centralizado, que é como ele gosta de jogar e como ele rende. Do outro lado o Nestor, o André Silva ganhou chance junto com o Caleri lá na frente. Esse foi o time contra o Vasco. É bem verdade que o Zubeldia vem tendo trabalho aí, porque tem jogador suspenso, jogador machucado, como o próprio Pablo Maia, jogador servindo seleção, Bobadilha lá no Paraguai, mas no jogo contra o Cuiabá já foi um outro time, né? Teve o Alisson por ali junto com o Galopo, na volância, como a gente gosta de brincar, e um meio completamente diferente. Teve o Luciano ali mais ajudando, também ajudando o Caleri lá na frente, Michel Araújo de um lado, enfim, o São Paulo com o Wellington Rato do outro. Ele está tendo que mexer para encontrar esse time. Então vamos escutar aí Luiz Zubeldia, depois da derrota para o Vasco, exatamente sobre essa formação que ele está tentando achar do meio para frente no São Paulo Futebol Clube. Pode rodar. Son decisiones mías, pura y exclusivamente mías, no son de nadie más. Evidentemente las decisiones no están siendo buenas porque afectan al equipo, pero sin dar nombres de quién puede jugar, quién no puede jugar, vamos a reducirlo a que tomo decisiones y bueno, sale mal, las asumo como máximo responsable y después haremos autocrítica internamente, ¿no? Tá, então a palavra de Zubeldia aqui no Gazeta Esportiva, eu devolvo para você, viu, Mi? E a ver como que o time vai se comportar, então, quinta-feira contra o Criciúma, lá no Morumbis. Estarei lá. Beijo grande. Beijo, Zé. Beijo grandão para você. Eu vou dar um recadinho agora. Não, a gente vai comentar um pouquinho o São Paulo, né? Tem um tempinho para eu comentar o São Paulo e aí eu vou falar do nosso querido cliente, não é mesmo, diretor?
O que você acha, Alex Miller? Eu acho que agora o Zubeldia, que é tão sincerão, né? Ele ativou o modo sincerão para falar que a culpa é minha, as escolhas são minhas e de mais ninguém. Então, o time caiu de produção, a culpa é minha, então agora está com ele. Então, já que ele chamou para si essa responsa, ele tem que colocar em prática nesse próximo jogo em casa o que ele acha que tem de melhor. E acho que ele tem possibilidade de construir um São Paulo mais forte. Claro. Né? Ainda mais com as voltas aí do Alisson, do Luciano, querendo ou não, com todas as restrições que muitas pessoas têm em relação ao Luciano, ele é um cara que acaba ainda oferecendo para o São Paulo coisas que outros não oferecem. Então, não é o craque que ele pensa que é, mas é um jogador importante para o time do São Paulo. Então, vamos ver. Eu quero esperar para depois a gente comentar. O goleiro também. O goleiro, o Jandrei, ele não... Inspira confiança, né? O time não confia nele. É difícil. Terminou São Paulo? Mais alguma dica aí para o Zubeldia Alegria? Não. É fazer o óbvio. Ele assumiu a culpa, reconheceu, sincero, tá, mas não fez mais que obrigação. O treinador tá lá para isso, entendeu? Mas e tem umas frases no futebol assim que eu não concordo muito. Tipo assim, não Cuca, né? Entregou o cargo à disposição. Como é? O cargo à disposição? O cargo à disposição? O cargo sempre está à disposição do ou clube. Ou pede a demissão, exato. ou é demitido. O cargo sempre está disponível no clube. Todo dia. Exatamente. Então, hoje é cargo à disposição. Quer dizer, se tivesse... Porque o Cuca falou isso? Sim. Mas é que ele entregou o cargo. Então, falou assim, eu tô indo embora. E o Atlético aceitou. E o Atlético aceitou, quer dizer, se tivesse... A famosa pedir demissão. Se tivesse no topo da tabela, se tivesse líder do campeonato, ele ia pedir demissão? E o Diniz também saiu, né, gente? Não, o Diniz foi demitido mesmo. Foi demitido. O lanterna do campeonato, como é que faz? Pois é, cara. Mas que coisa, difícil, olha que coisa, como é o futebol, né? Você vai de treinador do Fluminense e da seleção, para de repente você tá demitido. Ele é atual campeão da Libertadores. Então, pois é. Só que o time é envelhecido. 2 anos seguidos, não dá. E já se fala no Diniz... Não aguenta. Já se fala no Diniz no Atlético Paranaense, para a vaga do Cuca. Quer dizer, a ciranda dos técnicos... Mas ele não estava lá? Já foi do Atlético. Então, ele fez jogar bonito o Atlético Paranaense. Aí ele criticou recentemente os gramados sintéticos. Ele vai voltar para lá, será que ele vai mandar trocar o gramado lá, Xará? Vai trocar tudo. Tem que trocar grama lá na Arena da Baixada? Volta, Thiago Salazar. Vamos pôr o Salazar no telão? Olha, Salazar, um assunto que vem sendo muito falado no clube do Corinthians é a chegada de um CEO. O que é? Mas por que um CEO no Corinthians? Ele vai ficar entre quem e quem? Porque tem o presidente, tem o... Bom, não tem diretor de futebol, tem o soldado que é o que lá? Gerente de futebol? O que ele faz lá? Gerente. Que ele não fala, não falou uma vez só, não sei o que ele é. Então me explica o que esse CEO vai fazer no Corinthians, Salazar. Bom não é, né? É mais um cacique para ficar mandando lá, ou mais confusão do timão? Eu quero jogador, Salazar. Jogador custa mais caro, hein, Michele? Olha só. O Fabinho Soldado, você me perguntou, ele é executivo de futebol. Nesse momento, o Corinthians não tem diretor de futebol, como você bem disse. O Fabinho Soldado é o executivo de futebol, em tese, é o chefe do departamento e ele tem tudo a ver com a contratação desse CEO, porque passou também pelo Flamengo, assim como o Fabinho Soldado, assim como o novo analista de mercado. O Fabinho Soldado parece que está trazendo o pessoal todo do Flamengo para o Corinthians. E a questão aí é a seguinte, informação para vocês. O Corinthians contratou a consultoria da Ernst Young para passar limpo aqui o clube e tal, ajudar nessa reestruturação financeira, desenhar projetos para o clube se planejar para os próximos anos, né? Como, de que maneira o Corinthians vai conseguir sair desse buraco, montar uma gestão profissional. O Corinthians foi lá e contratou a Ernst Young, que é uma das maiores empresas do mundo em consultoria e auditoria, para isso, tá certo? E aí, num relatório da Ernst Young de alguns meses aí, a Ernst Young sugeriu a contratação de um CEO para ficar abaixo apenas do presidente, para ficar acima então de qualquer superintendente, diretor, abaixo só do presidente. Houve inevitavelmente uma resistência muito grande aqui dentro do Parque São Jorge, porque o Augusto Melo tem aquelas pessoas ali, os braços dele, que não querem perder poder e tudo mais. Só que agora, a informação que eu tenho é que a Ernst Young pressionou. Por causa de toda essa polêmica, a Ernst Young estava pensando em se desligar do Corinthians, em romper o contrato e sair. Só que aí, o Corinthians, para evitar mais um rompimento de contrato, o Corinthians vai aceitar a sugestão e trazer um CEO, que aí virou quase que uma determinação da Ernst Young para eles continuarem. E quem que é o nome hoje do momento que está aí para assinar? É o Fred Luz, que há cerca de 11 anos atrás
trabalhou naquele Flamengo junto do Bandeira de Melo para auxiliar o clube na reestruturação. Ele é um homem do marketing, mas que trabalhou lá como CEO e quer vir para cá como CEO para coordenar e comandar toda a parte financeira, de futebol, de marketing, jurídica, acima de todos os diretores. Aliás, a informação que eu tenho é que ele está negociando, já está convivendo aqui no ambiente do clube, mas que ele ainda não assinou o contrato e só vai assinar se tiver a garantia que terá total autonomia para impor ali metas, valores de quanto o Corinthians tem que fazer, de quanto o Corinthians pode gastar e total controle do que pode fazer e do que pode não fazer. A informação que eu tenho é que só com essa condição ele vai assinar o contrato. Ele já está aqui, hoje eu soube até que hoje ele participou de diversas reuniões, mas ainda não assinou o contrato e só assina com essas condições. E a Ernest Young só fica se um CEO for contratado. O Corinthians, em meio a tudo isso, para evitar mais um problema, está negociando e deve sim fechar com o Fred Luz. E agora fica a dúvida se será uma boa ou se não será. Em breve a gente vai ter mais novidades sobre quem é e como trabalhou e onde trabalhou o Fred Luz. Tá bom, Michele? Por enquanto é isso daqui. Tá bom, Salazar, gostei da sua entrada, mas eu não tô gostando de uma coisa, Alex e Miller. Eu não tô gostando que tá vindo o Flamengo todo aqui pro Corinthians. É o scout, agora é o CEO. Falta vir o Gabigol, falta vir o eu Cebolinha, falta vir o Pedro, né? É isso, exatamente. Agora fica vindo. Mas vem o Fred Luz, ou seja, uma luz que chega para iluminar esse túnel corintiano, né? Hein, Xará? Essas coisas assim, para mim não quer dizer nada. O termômetro do clube é o campo. O campo não tem jeito. É a primadona da festa. Exatamente. Então, não adianta contratar CEO, diretor executivo de futebol. Se você não tem time, não adianta nada. Mas, Miller, não tem que estar organizado fora, Alex, para estar arrumado dentro? Então, veja bem, o Alexandre Matos no Cruzeiro tem plenos poderes, assim como o Marcos Braz no Flamengo. Nos outros times, eu não vejo um diretor soberano. Não é. Se pegar o Anderson Barros no Palmeiras, ele faz o que a presidente é mais o Abel do que ele. Sim. O resto dos outros clubes... É tia Leila e Abel e ponto, Exatamente. Os diretores não têm esse pleno poder. Passa a régua. Fim de papo. Gazeta Esportiva volta amanhã. Beijo, meus queridos. Beijo. Jornal da Gazeta agora. Tchau, tchau.